Bem, então boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado pela presença. Eu sei que hoje é feriado, né? Na verdade, a gente nem está se ligando muito agora nesse feriado, né? Tá meio estranho, mas que bom. Pensei que ia dar poucos alunos, mas que bom que vocês estiveram aqui, tá? Chegaram aqui com a gente. Vamos orar e depois eu quero passar aqui para o Bruce para a gente continuar aqui o nosso tempo, a nossa aula aqui em Atos, tá? Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, nosso Deus, pelo tempo que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer pela oportunidade, mais uma vez aqui, estarmos juntos. Adoramos o Senhor pela vida e pela proteção que o Senhor tem nos dado nesses dias. Agradeço pela vida do pastor Bruce, que o Senhor esteja abençoando sua família, esteja nesse tempo aqui, Senhor. E vamos estar estudando mais uma vez no livro de Atos, que o Senhor fale a cada um de nós aquilo que o Senhor quer. Obrigado, Deus. Colocamos esse tempo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode ficar à vontade, Bruce. Ok, espero. Boa noite a todos. Eu espero que todos vocês vão ter uma excelente Páscoa, porque é para comemorar a ressurreição do nosso Senhor, a morte e a ressurreição por nós. Essa é sexta-feira da Semana Santa, né? E isso é importante. Interessante, os africanos acham que é uma coisa católica e não comemoram a Páscoa. Achei interessante isso. Se tiver perguntas, eu acho que hoje eu vou fazer um pouco revisão de algumas coisas porque para mim é importante de ver a visão inteira do livro de Atos. É importante saber que o livro de Atos é um livro que mostra a transição entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Alguém estava me perguntando ontem sobre esta questão. Eu falei, olha, no Antigo Testamento era ênfase na lei, mas a lei não foi que salvou as pessoas, era sempre pela fé. Mas a chegada de Cristo mudou muita coisa. Mudou a adoração, que a gente agora, em vez de ir para um templo e fazer sacrifícios, o sacrifício hoje é a nossa oferta da nossa própria vida como sacrifício vivo. A presença do Espírito Santo faz toda a diferença, em vez de as leis externas da gente, a lei está escrita no nosso coração. E você pode ver claramente as pessoas estavam aprendendo a beleza da igreja, a plenitude do evangelho diante do livro de Atos. Por isso, eu vou ficar voltando sempre, dando uma revisão. E, de fato, hoje eu vou começar com esse resumo. E eu espero que vocês tenham a liberdade para fazer os gestos, porque os gestos é que, para mim, guardar as coisas na cabeça. Meu desejo é que você conhece o conteúdo de cada livro, cada capítulo de Atos, porque a coisa que é bom que você está falando com alguém, o Espírito Santo traz a sua memória um versículo, você pode ir diretamente para aquele lugar e achar o lugar. Então, ok, você lembra aquela coisa que nós falamos sobre os gestos? O que você lembra? O que Atos capítulo 1 tem? Começa basicamente o resumo do fim do livro de Lucas e a ascensão. Participe, gente. Ascensão, ok? Tá joia? Ok, outra coisa que aconteceu lá era a morte de Judas, ele contou a coisa, mas essa era só a história para escolher Judas, desculpe, Matias, para substituir Judas. Segundo capítulo, o assunto lá é Pentecostes, porque a ascensão de Jesus e agora o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E isso que faz a grande diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Antes tiveram sacerdotes, líderes, reis que tinham o Espírito Santo. Agora que a gente tem, a partir do dia do Pentecostes, é o mesmo Espírito e todo o Espírito Santo em cada pessoa que é cristão. E o resultado da chegada do Espírito Santo é a igreja.
Aí você pode ver, ok? Você lembra primeiro a ascensão de Cristo, a escolha de Mateus, o tecido do Espírito Santo e formou a igreja. Agora, em capítulo 3, Pedro e João subiram para o templo para orar, no horário de oração, 10 horas de manhã, ou acho que foi à tarde que eles foram nisso. E o que aconteceu? É o paralítico. O paralítico começou a dançar, né? Ok? Isso é uma boa maneira para levantar, para não ficar cansados. Daí os discursos de Pedro, você lembra que eles perguntaram o que aconteceu e Pedro deu as instruções, ele falou, vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou. Essas foram as primeiras 3 mensagens que você pode ver no livro de Atos. É importante isso. Um momento, eu estou procurando uma coisa aqui. Ok, tá bom. Daí, em capítulo 4, você tem perseguição, ok? Esse é o nosso símbolo de perseguição, porque eles, os saduceus, especialmente, não gostaram que as pessoas que eram leigos estavam pregando sobre a ressurreição e acusando os próprios saduceus desse problema. E quando eles foram liberados de lá, foram ameaçados, o que eles fizeram? Eles oraram. Aquela oração de capítulo 4 é muito interessante, porque enfatizou as circunstâncias da pessoa. Não era Deus mude nossas circunstâncias, mas eles oraram para Deus fortalecer o homem interior. Então, aí a gente entra no aspecto da pureza da igreja. A gente terminou o capítulo 4 falando sobre Barnabé, que ajudou as pessoas e vendeu o terreno. Mas Ananias e Safira, eles tomaram a oferta, ficaram com um pouco e deram uma outra porção. A coisa que era importante saber que isso era hipocrisia religiosa. Pedro deixou bem claro que não era obrigado a dar essa oferta, mas eles queriam parecer religiosos ou espirituais como Barnabé. Então, essa é a primeira vez que a gente encontra a pessoa de Barnabé, filho de encorajamento, exortação, conforto. Ele era um homem que encorajou bastante as pessoas, mas e o nome dele era José. Então, Ananias e Safira ficaram com a porção e deram outra porção. Capítulo 5, você lembra que eles pegaram mais uma vez, os discípulos perseguiram eles, e por causa do Gamaliel, eles liberaram eles de novo. E eles regozijaram. Eu acho incrível que eles falaram, puxa, privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. E capítulo 6, esse é muito importante, porque estão se livrando do homem santo, o templo e lugar santo está fazendo isso. E nesse momento, todo o ministério estava centralizado nos discípulos, os 12 apóstolos. E o que aconteceu? Eles compartilharam a ideia desta coisa aqui. Tem 7 servos e eles entregaram o ministério para essas 7 pessoas, ok? Isso é muito importante, porque você pode ver o resultado é que a igreja cresceu. Porque quando o problema que acontece muitas vezes é os pastores puxa tudo para eles mesmos e pessoas estão muito satisfeitas porque o pastor é um sacerdote, entrega o ministério para essa pessoa. Aí o discurso do Estevão, você lembra que aconteceu? Eu vou resumir dessa maneira. Você lembra que eles escutaram a palavra, a pessoa que escutou a voz de Deus sempre foi perseguido. E ele falou, é a mesma coisa hoje em dia, quando a pessoa escuta a voz de Deus, vocês sempre perseguem as pessoas. E o que é o resultado que eles fizeram? Okay, esse é o nosso gesto. Pedrejaram Estevão, né? Ele foi apedrejado e esse foi para apresentar várias coisas que são importantes para isso, porque esse que livrou as pessoas do lugar santo, eles foram forçados, especialmente os helenistas, de expandir e sair de Jerusalém. E
E essa é a razão que a palavra espalhou bastante. Daí, em capítulo 8, você vê uma das pessoas que foi disperso, era Filipe o evangelista. E mais uma vez, o que aconteceu com Filipe? Ele foi correndo na direção da carroça do homem e foi eunuco. E tem que levantar, né? Que essa coisa que eu aprendi que de um curso que eles fizeram sobre ensino pessoas, o sangue começa a sair do cérebro, a pessoa fica cansado e não pega a coisa, então deve correr. A conversão de Paulo, você lembra? Eu tinha esquecido semana passada o que aconteceu com ele. Você lembra que ele ficou cego quando, por causa da luz, da presença de Jesus. E Deus abriu não somente os olhos físicos dele, mas os olhos espirituais. Eu acho que alguns de vocês falaram da tarefa, eu estava vendo isso, que reconheceram a resposta é que parece, pela maneira que fala em Atos 22, que Paulo se converteu através de Ananias. 3 dias depois, Deus deixou, ele sentiu o peso do pecado. Aí, em capítulo 9, depois da conversão de Paulo, você tem 2 milagres. Eu só vou colocar assim, os 2 milagres de Pedro. E a razão que essas histórias não são tão importantes, somente mostra a importância dessas 2 histórias, mostra que Pedro, um dos apóstolos, estava saindo de Jerusalém e que os apóstolos não somente ficaram lá, mas saíram para pregar a palavra entre os judeus ao redor deles. Mas também a coisa era que para Pedro chegar em Jope, que é a palavra em português? Jope. Jope, ok, obrigado. É Jope, que para chegar em Jope, essa foi a situação, e também para ele ficar na casa de um homem que trabalhou com couro, que esse era uma pessoa impura e era para preparar Pedro para falar com os gentios. Aí você tem o conversão do Cornélio, e o símbolo que nós usamos para isso, eu vou colocar meus dedos aqui. Você lembra que o lençol desceu do céu, falou, Pedro, mata, levante, mate, come. Ele falou, Senhor, jamais entrou na minha cabeça uma coisa impura assim. Ele falou, olha, que Deus falou que é puro, você tem que aceitar como puro. E esse foi importante, essa visão para a conversão do Cornélio. Você lembra quando Pedro estava pregando, o Espírito caiu sobre eles. Aí veio a acusação, você lembra que aquela coisa, eles acusaram Pedro, mas capítulo 11, ele começou a explicar. E Pedro foi muito sábio, porque ele levou testemunhas junto com ele. Foi muito importante isso, porque as testemunhas podiam confirmar a história de Pedro, porque eu acho que Pedro sabia que pessoas iam questioná-lo quando ele, ou questionar quando ele voltou. E na defesa de Pedro, eu gosto dessa coisa que ele explicou, desse gesto. Ele explicou o lençol descendo. E você lembra da primeira coisa, última coisa que ele falou? Quem sou eu para impedir que Deus está fazendo? Você lembra? Então, o nosso gesto é assim e assim. Como é que eu vou resistir que Deus fez? Daí você tem a igreja de Antioquia. E essa igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Okay? Você faz assim que a igreja é a unidade, mas quando Deus mandou, eles estavam livres para enviar a pessoa para sair. Herodes, agora você lembra que usou uma espada, a Bíblia fala, para matar Tiago. Vários Tiagos na Bíblia, esse é o Tiago que é irmão do João, ele é a primeira pessoa que eu devo falar primeiro dos apóstolos. Estevão era a primeira pessoa que deu sua vida. Então a gente faz assim, com espada, né? Então Herodes matou Tiago e esse agradou os judeus. Então o que ele fez? Ele prendeu Pedro. Então Pedro foi preso, mas você lembra, o anjo do Senhor chegou e abriu a porta para ele. Ele estava
no cárcere a gente vai falar sobre isso no momento de novo, mas ele estava realmente prendido entre os soldados romanos nesse momento e a porta era uma coisa bem pesada que abriu e houve 4 soldados cuidando dele no momento. 16 respondido. Você lembra que Herodes morreu. Então, capítulo 12 é um capítulo de perseguição. Herodes matando Tiago, prendendo Pedro, mas o anjo liberando. E a morte por causa da arrogância de Herodes. Qual foi o problema com ele? A barriga, né? Que ele caiu no chão por causa do verme. Ele caiu do chão por causa dos vermes, pegaram e comeram ele lá dentro. Ele estava cheio de parasitas e não sabia, ele morreu. Aí você tem o chamado missionário, né? Que é o chamado missionário, eles escutaram uma voz de Deus e foram. E aí você tem o aspecto de Chipre com Bar Jesus, Elimas, que você pode ver que ele ficou cego. E a gente vai falar muito mais sobre isso hoje à noite. E daí a gente vai falar sobre o discurso na sinagoga depois disso. Eu vou deixar isso por enquanto aqui. Voltando dessa coisa na sua apostila, você lembra que a gente viu, eu queria revisar essa coisa em 2:47. Talvez você pode falar o causa do crescimento, você fala sobre união, a vida das pessoas, a reputação, mas principalmente eu falo que era a presença do Espírito Santo pela primeira vez na vida das pessoas. Em Atos 4:4, porque você lembra que isso quando os apóstolos foram presos, eles estavam pagando o preço para o evangelho. Em vez de matar, o movimento da palavra realmente chegou. Em 5:14, esse era depois de Ananias e Safira, e a purificação da igreja, a razão que a igreja cresceu. Capítulo 6, esse foi com os helenistas, então você lembra, os 7 helenistas entregaram uma palavra para eles, e o ministério, entrega do ministério, quando, ou mais que há uma divisão, não, eu vou não falar divisão, mais que há as pessoas envolvidas no trabalho de Deus, ou mais que a igreja vai crescer. Isso é muito importante. Como eu falo, que eu vejo que hoje em dia as pessoas olham no pastor como um sacerdote, fica muito parado. Mas o mais que as pessoas se envolvem, o mais que a igreja cresce, o mais que a pessoa vai amadurecer. Em capítulo 8, versículo 4, você lembra que isso foi depois Deus usou a morte do Estevão, como assim? Para as pessoas ser dispersos. A igreja cresceu por causa da perseguição contra Estevão. Em Atos 9, você vê a conversão de Paulo. Deus olhou em várias barreiras do evangelho. Ele pegou que era Paulo, converteu Paulo. Capítulo 11, você pode ver que esse foi sobre a vida do... eu vou falar sobre isso hoje à noite, mas houve Pedro que pregou pela primeira vez os gentios, e alguns homens, a gente nem sabe o nome, começou a chegar a Antioquia e pregaram para os não-judeus. E a pregação aos gentios causou mais crescimento à igreja. Eu não citei esse versículo aqui, deixa eu ver se eu tenho o versículo lá. Atos 11, 24. Eles falam sobre a igreja de Antioquia, porque fala que, versículo 22, chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. A gente falou só para vocês essa revisão um pouquinho, mas a razão que eles enviaram Barnabé, porque, número 1, Barnabé estava acostumado de conviver junto com gentios. Ele era um levita, segunda razão. Ele é bem conhecedor da palavra de Deus.
E principalmente a terceira razão é por causa do seu caráter. Essa razão eu coloquei vida acima dos métodos, porque é sempre bom lembrar que não é. Eu comecei a orar de novo na minha vida para Deus manifestar o caráter de Cristo através da minha vida. Que pessoas iam esquecer do Bruce e pensar só em Jesus quando me vê. Esse que deve ser o desejo e oração de cada um de vocês, que a pessoa de Cristo brilha em você, porque olha o que ele falou. Chegou a Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava como profeta a todos a perseverar no Senhor com firmeza de coração. Então, porque ele era um homem de bem, ou bom, cheio do Espírito e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Qual a razão? Eu não coloquei isso naquela tabela, mas a vida de Barnabé era uma vida que levou as pessoas a se converter. Então, eles não falaram sobre a pregação, eles falaram sobre a vida dele, a vida acima dos métodos. Ok, da segunda tabela ao lado aqui, causa do crescimento, no capítulo 12, era a morte de Herodes. Eu quero enfatizar isso de novo. Deus pegou um inimigo do evangelho e convertê-lo. Fez a conversão, que era Paulo. Pegou outro, que era Herodes, e ele matou. Então, Deus tirou a barreira do evangelho através de conversão e através da morte que ele fez isso. Ok? Agora, mais uma vez, eu acho que não preenchemos isso no capítulo, capítulo 10, que Pedro pregou para os gentios, ele deu testemunho pessoal, falou das profecias, falou da vida de Jesus, falou da morte de Jesus, falou da ressurreição, e falou de julgamento, mas não falou do arrependimento diretamente, mas fé. Agora, para de um momento aqui e dá uma olhada nessa tabela. Quais são as coisas que foram presentes em todas as pregações? Quais elementos estavam presentes em todas as pregações lá? Morte e Jesus, ressurreição. ressurreição. Pois é. Isso mostra uma coisa importante para enfatizar. Eu achei interessante, tem um homem que estava muito por trás dessa coisa do G12, e ele escreveu um artigo sobre evangelismo poderoso. Era mais de 500 páginas, e nenhuma vez ele mencionou a cruz de Cristo. Você ouviu isso? Ele escreveu um livro de mais de 500 páginas sobre o evangelho poderoso, e nenhuma vez mencionou a cruz de Cristo. Interessante isso. E esse que nós estamos comemorando esse fim de semana. Sempre, você pode ver que arrependimento, tem várias coisas, mas são os elementos, mas sempre houve a morte e ressurreição de Jesus. Ok, vou dar esse resumo de novo. Você pegou gestos, só para você lembrar dos eventos principais. Houve a visão do Cornélio, e a visão do Pedro, e você lembra que Pedro, com muito receio, foi lá entre esses gentios e começou a explicar a palavra de Deus para eles, você lembra os elementos que a gente já falou sobre como ele pregou. Aí, capítulo 11, vem a cobrança. Você comeu e entrou na casa dos gentios, mas Pedro tinha levado junto com ele algumas pessoas da circuncisão que foram testemunhas dessa coisa que aconteceu. Eu gostei muito quando Lisa gosta muito disso, quando vê na palavra de Deus uma coisa assim que as pessoas muitas vezes você vê um conflito. E parece que muitas vezes, quando há um conflito, a pessoa tapa os ouvidos e não quer nada. Mas você pode ver várias ocasiões na Bíblia quando houve um conflito e quando o outro deu uma explicação, o outro escutou e aceitaram. E eu gostei disso porque depois de escutar a explicação de Pedro,
E ouvindo eles essas coisas, como o Pedro contou a história de como ele teve a visão, como o Cornélio teve a visão, como ele começou a pregar, e ele falou, e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram, estava maravilhado e glorificaram a Deus, dizendo, logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eu achei muito interessante que ele estava falando que esse arrependimento não era simplesmente um remorso, mas é um arrependimento que levou para a vida. E nota que, até esse ponto, eles não estão enfatizando o conceito de fé. Não é que eles não tiveram fé, claro que eles tiveram fé, mas você não escuta bastante coisa sobre fé, e você pode ver, voltando para aquela tabela, nota quão pouco eles falam sobre fé. Então, a mentalidade de Jesus, eles não entenderam a importância ainda de explicar o que é fé. Eles eram judeus, eles entenderam fé, entenderam as palavras sobre Abraão, mas eles fizeram isso. E outro resultado dessa pregação lá, duas coisas que eu acho interessante. Quando Pedro explicou para os gentios, ou para os outros judeus o que aconteceu, uma das coisas que ele falou é que a mesma coisa que aconteceu conosco no princípio, ele falou isso, no princípio, em outras palavras, que quando a igreja começou, a igreja não existia antes do dia do Pentecostes. E também ele falou, eles receberam o mesmo dom do Espírito que nós recebemos quando cremos. Então, basicamente, Pedro quase está confessando que realmente a conversão dele aconteceu depois da morte e ressurreição. Praticamente está dizendo isso. E eles citaram a importância do dia do Pentecostes com isso. Então, arrependimento. A gente falou sobre, daí, continuando o capítulo 11, a gente falou sobre a igreja de Antioquia, e eu queria voltar para essa história um pouquinho, porque a importância dessa igreja é tão importante. A razão pela existência dessa igreja era a primeira igreja que tinha judeus e gentios convivendo assim, na mesma comunidade. A razão pela existência foi perseguição pelo Estevão, que causou as pessoas viajar para o norte. A conversão de Cornélio, com certeza eles ouviram que se Pedro pregou, agora nós vamos pregar para os gentios também. E a Bíblia fala, em versículo, em capítulo 11, versículo 21, fala, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, esse foi importante. Quem é que fez isso? Como eu disse, alguns de Cirene, que é norte da África, e Chipre, que é a ilha onde Barnabé nasceu. Mas esses alguns, a gente não tem o nome, mas, de certa forma, eles eram pais na fé de muita gente, porque foi através da igreja de Antioquia que o evangelho chegou à Europa. Eles enviaram Barnabé, que a gente já falou que ele era helenista, judeu, mas nasceu fora da terra. Sua primeira língua era grega. E essa coisa que eu tenho que comentar sobre isso, eu provavelmente contei essa história para vocês, mas eu estava convivendo com um africano lá, e ele me pegou no táxi. Ele era amigo de um outro missionário americano. Eu comecei a falar francês com ele, mas meu francês é muito fraco. Mas eu fui puxando, aí eu sabia que ele falava inglês, e da segunda visita que eu fiz para Camarões, eu estava no táxi com ele, eu falei, olha, como você aprendeu inglês? E com sotaque bem forte africano, ele falou, inglês é minha primeira língua. Eu falei, é mesmo, né? Eu falei, como é que você aprendeu? Ele falou, eu precisava aprender francês, inglês era a primeira língua. Daí ele olhou para mim e falou, olha, Bruce, não leva mal, mas quando eu comecei a ouvir você falar francês, eu não entendi muita coisa, porque você tem um sotaque brasileiro muito forte.
Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu adoro o sotaque brasileiro, mas era difícil para mim entender. Então, eu fiquei feliz, porque eu puxo o lado brasileiro e eu já fui para México, pessoas pensam que eu sou brasileiro, já fui para Europa, pessoas disseram que eu sou brasileiro e foi muito engraçado isso. Mas ele falava, a primeira língua dele era grega, e não aramaica, como as pessoas que nasceram na Terra. A gente tem esse Paulo, Barnabé foi atrás de Paulo, porque Barnabé lembrou, eu acho que foi 11 anos antes, quando ele encontrou com Paulo no lugar, o Saulo, como ele era conhecido, e ele falou, eu lembrei desse cara que foi chamado para trabalhar entre gentios. Então, Barnabé percebeu que ele era a pessoa perfeita para isso. Agora, olha como Barnabé, 3 vezes até agora na Bíblia, ele que vendeu o terreno, ele que é a pessoa que abraçou e levou Saulo para conhecer os apóstolos, e agora a terceira vez está quando ele foi enviado e buscou Paulo. Agora, você pode ver que ele não estava ameaçado pelo ministério de Paulo. O que eles fizeram? Exortavam e ensinavam. Os profetas, se você lembra que eu falei, alguém me perguntou sobre isso semana passada, os profetas exortam e os mestres ensinam. Então, isso é muito importante. Ok, a Barnabé, eu já mencionei ele que estava lá. Capítulo 12, como eu falei, perseguição, 3 eventos: a morte de Tiago, libertação de Pedro e a morte de Herodes. A morte de Tiago, espada, ok? Pedro, ele foi preso e você lembra que ele foi liberado. Agora tem um versículo, versículo 12 fala, você lembra o que aconteceu? Pedro estava realmente com muita calma, dormindo tranquilo, dormindo pesado, sono pesado, né? E esse que o anjo tinha que agitar ele um pouco para acordar, e ele pensou que era um sonho, que ele não estava realmente bem alerta nesse momento. Quando ele se achou na rua, ele falou, eu vou falar com as pessoas da igreja. Versículo 12 fala, depois de assim refletir, foi à casa de Maria. Agora, quem é essa Maria? Mãe de Jesus? Não. Essa Maria é a mãe de João, que também, por sobrenome, Marcos. Essa é a razão que nós chamamos esse apóstolo João Marcos. Ele escreveu o livro de Marcos. E muitas pessoas falam que Marcos era tipo de escriba para o apóstolo Pedro. E então, algumas pessoas falam que o livro de Marcos deve ser chamado o Evangelho segundo Pedro, porque Marcos é que escreveu bastante coisas. E tem várias ocasiões que ele aparece no livro lá. Agora, você pode ver que eles tiveram uma serva que chama Rode lá. Então, esse foi a pessoa que foi apresentada assim. Então, muitas pessoas estavam reunidas e orando. E eles nem acreditaram que Deus respondeu suas orações através de libertar Pedro. E a gente falou sobre a morte de Herodes, ele que perseguiu a igreja, e Deus tirou a vida dele. Ele estava nesse teatro assim, era o lugar, e quando o sol bateu na roupa de prata para ele, todo mundo falou, é um Deus, e na arrogância dele aceitou esses elogios, e ele caiu no chão nesse momento com dores da barriga. Então Deus converteu um dos inimigos aí. Ok? Daí, do fim do 12 foi a oferta para Jerusalém. Nós falamos sobre isso, o profeta Agabo lá. E o alvo, sempre para a oferta, é ajudar os perseguidos, ligar a igreja de Antioquia, gentil, com a igreja de Jerusalém. E eu já levei ofertas da igreja brasileira lá para a África. Isso cria elo entre a igreja africana e a igreja brasileira.
E foi uma oportunidade para Paulo falar com Pedro. Tá vendo essa coisa aqui, de Gálatas 2, 1 a 10? Esse é um pouco debatido, mas eu estou bem seguro na minha posição. O que aconteceu é que Paulo falou, depois de 14 anos, ele subiu a Jerusalém para falar com Pedro, para submeter os apóstolos. Fala, gente, eu acho que Paulo sabia que logo ele e Barnabé iam sair para o campo missionário. E antes de sair, ele formou a primeira igreja de gentios. Ele foi para os apóstolos e ele falou, me corrige se eu estou errado sobre alguma coisa aqui. Olha, essa mensagem que eu estou pregando, essa mensagem de salvação pela graça mediante a fé, esse que eu estou fazendo. E ele levou um gentio com ele, Tito, e as pessoas falaram, não, os apóstolos firmaram, falaram, não, sua mensagem, Paulo, está certo, eles aprovaram de Paulo nesse momento, mas esse era 14 anos depois da sua conversão que ele foi lá para esse lugar aqui, com Ágapo. Aí, Paulo, nota que fala que Paulo e Barnabé levaram oferta, e eles falaram e levaram para os presbíteros da igreja. A primeira vez que eles falaram sobre isso. Agora a gente vai começar, eu comecei semana passada um pouquinho, mas eu estou repetindo porque estamos faltando muitos alunos, mas além disso, essa é a parte crítica do livro de Atos, de saber o que está acontecendo aqui. O resto do livro de Atos não é tão difícil. Eu ia falar, exceto talvez capítulo 15, tem algumas coisas que a gente vai precisar discutir bastante. Agora, antes de continuar, alguém tem uma pergunta sobre qualquer coisa que eu falei? Qualquer coisa sobre os primeiros 12 capítulos, antes de entrar em 13. Bruce, Sim. eu queria te perguntar uma coisa, um esclarecimento, vamos dizer assim. Eu estava lendo nesses dias um estudo sobre a Páscoa, do ponto de vista do Evangelho de João. Lendo o capítulo 20, nos versículos 22 e 23, está escrito que quando Jesus aparece aos discípulos, né? A Bíblia fala, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem seus pecados, são-lhes perdoados. E se lhe retiverdes, são retidos. Eu queria perguntar, porque tem duas questões aqui que me deixaram pensar um pouco, né? E a primeira é Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos antes do dia de Pentecoste? Sim. Que é a primeira pergunta. E a segunda depois fala, né, de perdoar os pecados. Me vem na mente que na letra de Timóteo, né, escrito que tem só um mediador entre Deus e os homens. Então, está dizendo aos discípulos que eles podem fazer a mesma coisa que Jesus fazia, de perdoar os pecados? Não, exatamente. Primeira coisa que pergunta sobre aquele soprar, tem algumas pessoas que ensinam que isso era a presença do Espírito Santo provisório nas suas vidas. E eu vejo que não era isso, porque realmente o dia do Pentecostes é quando pela primeira vez as pessoas receberam o Espírito Santo. Não somente que era Pentecostes, mas isso era antes da morte de Cristo. Era antes da morte de Cristo, antes da ressurreição de Cristo, antes da ascensão de Cristo e antes do dia do Pentecostes. Então, eles não receberam o Espírito Santo, mas ele estava profetizando a chegada do Espírito Santo, que ele estava falando, o Espírito Santo vem sobre vocês, recebe o Espírito Santo dessa maneira. E quando ele falou com essa questão eu vou comparar isso com Mateus 16, que é a segunda pergunta, porque
Mateus 16, ele falou que a igreja foi dado, ele falou que vocês ligam na terra, já foi ligado no céu. Em outras palavras, nós somos a porta-voz de Deus. O perdão que nós vamos anunciar é o perdão que Deus já determinou. Então, a gente não está determinando qualquer coisa, a gente está simplesmente declarando a promessa que Deus já fez para essa situação. Então, se você fala para mim, você já se arrependeu, você desejava essa nova vida e você nasceu de novo pela fé em Cristo, eu posso dizer seu pecado foi perdoado como porta-voz de Deus. Mas eu não estou determinando. Eu escutei a Universal uma vez lá em Belém, eu estava escutando no rádio e eles falaram, vem para o Templo Maior de Fé, a gente vai determinar curas, a gente vai determinar libertação e essas coisas. Eu falei, puxa, você não tem essa autoridade de determinar qualquer coisa. Eu posso pedir e orar por isso, mas eu não tenho autoridade para determinar. Quem determina curas, quem determina libertação, quem determina perdão de pecados é Deus, somente Deus. Mas nós temos a autoridade de anunciar as coisas que ele declarou da palavra de Deus. Por isso, aquele versículo em Mateus 16 fala de que você liberta, que você não liberta, né? Quer outra pergunta? Bem claro? Professor, porque nesse caso, assim, como o senhor está falando, né, essa questão que está lá em Mateus, que eles desligassem na terra, seria desligado. A gente pode considerar, no caso, Ananias e Safira, um casal que não estava realmente em Deus, né? Eles foram desligados. Pode-se ter como exemplo disso? Sim, a ideia de ligar e Autoridade desligar cuidada a eles? são relacionadas ao pecado. Você pode ver isso em vários lugares. Você lembra que a gente leu a resposta de Pedro, que ele pronunciou contra Simão, o mágico, o grande poder, lá em capítulo 8 de Atos. A gente vai ver hoje a maneira que Paulo pronunciou a condenação de Bar Jesus. Então, você pode ver que são as mesmas coisas que nós não estamos determinando. Essa que a Igreja Católica até crê que o padre foi dado essa autoridade para perdoar. Faça 10 Ave Marias e você é perdoado. Eles têm essa coisa de ser o intercessor. Nós só somos porta-vozes. Nós não estamos determinando nada. Deus é que determina salvação e essas coisas. Outra pessoa? Bruce, a gente pode ver que a igreja só foi, a gente só é igreja através do Espírito Santo. A igreja só foi reunida depois que o Espírito Santo desceu, não é isso? Sim. E é muito depois que a gente passa a compreender, a gente vê, né, que a gente não faz nada. Os discípulos pregavam o evangelho, pregavam Jesus Cristo, mas todo o trabalho quem faz é o Espírito Santo. Eles pregavam para várias pessoas, mas somente o Espírito Santo que fazia o trabalho. Como hoje, né, a gente leva o evangelho para as pessoas, mas a gente não sabe quem vai crer. Então, se fosse assim, a gente determinava quem ia crer. Eu vou falar de Deus até essa pessoa crer, mas não é isso. A gente vai plantar a semente e se vai brotar, aí já quem determina é o Espírito Santo, é Deus. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho, que você falou, me lembrou uma coisa muito importante. 14:7. Olha, Mateus 14:7. Ele falou assim, foi 7 mesmo? Não, esse não foi que eu estava pensando. Era certo disso que versículo 3, perdão.
E eles, entretanto, se demoraram ali. Você vai ver que a gente vai falar sobre Icônio aqui, que eles estavam pregando para esse evangelho, e judeus, quando eles chegaram a qualquer cidade, os judeus atacaram ele. E versículo 3 fala, eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedida por suas mãos, e fizeram sinais. Então, eles fizeram isso com dependência do Senhor. Nem sei se esse é o versículo que eu estava pensando. Aonde é, Bruce, esse versículo? Não, esquece que eu acho que eu li o versículo errado. Eu marquei na minha Bíblia e eu não estou achando agora. A gente vai achar depois, mas fala que eles continuaram a pregar na dependência do Senhor. Eu perdi o versículo, mas você tem toda a razão. A gente tem que viver na dependência de Deus, porque só Ele pode converter uma pessoa assim. Ok. Yeah. E Bruce, Sim. Paulo, quando lá no capítulo 26, versículo em Atos, né, 26, na defesa de Paulo por rei Agripa, que no versículo 28, 29, ele fala assim, né? Então, depois que Paulo falou tudinho o que aconteceu com ele, o rei Agripa falou assim para ele. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco não me persuade a me fazer cristão. Por pouco, Paulo, você não me faz cristão, não me fez um cristão agora, né? A resposta de Paulo: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto... Legal. Entendeu? Então, depende de Deus, não depende da gente, né? Deixa eu ver se eu acho esse versículo agora que eu estava procurando no momento. Bruce, Oi. é um versículo que me ajuda a entender um pouco essa questão também. Quero compartilhar com a igreja. Ainda em Atos, capítulo 13, versículo 48. Né? Eu sei, esse me ajuda. A gente chega lá. Calma, a gente vai chegar lá. Mas esse me ajuda também, porque nós estamos achando os eleitos. Ok, semente 15, lá fala que Deus chama pessoas para participarem da grande comissão por meio de adoração. Eu falei um pouco sobre isso ontem, mas esse é capítulo 13. Eu vou ler isso e eu sei que eu estou repetindo toda coisa, essa revisão hoje, mas é muito importante. Ora, na igreja em Antioquia, essa palavra havia fala sobre unidade do grupo lá. Havia profetas e mestres. E alguém me perguntou assim sobre isso. Barnabé, natural de Chipre, levita, helenista. Simeão, chamado Níger, ele era africano, com pele escuro. Lúcio Serene, africano, de pele branco, que era de grego. Manaém, que foi criado junto com Herodes, talvez edomita, e a tetrarca e Saulo. A divisão acontece entre palavras Serene e Manaém. E gramaticamente há uma diferença, conjunção usada lá, que fala que Barnabé, Níger e Lúcio, o Simeão e Lúcio eram profetas, e Manaém e Saulo eram profetas. Agora, você vai ver que enquanto eles ministravam ao Senhor, esse foi a palavra ministrar, era adoração. A igreja estava em adoração e esses líderes estavam em adoração. E eles jejuaram porque eles separaram o tempo, separaram para buscar a presença do Senhor. O jejum é sempre quando eles estavam buscando o Senhor, não orando sobre uma tarefa. E disse o Espírito Santo: separai-me, apontar essas pessoas
Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Nota, no versículo 1 e versículo 3, ou 2, colocaram a palavra Barnabé primeiro, o nome dele, e Saulo segundo. Então, depois de jejuarem, oraram, impuseram as mãos e despediram. E essa questão de imposição das mãos é uma identificação. Era grupo de líderes juntos. Você lembra, você repetindo da semana passada, profetas Barnabé, Simeão e Lúcio, e os mestres eram Manaém e Paulo. Uma coisa que é muito importante também, eu estou tratando com algumas igrejas aqui nos Estados Unidos também, que o pastor é tudo. Mas você lembra que Paulo, quando ele perdeu Barnabé, ele procurou outro para ir com ele. Ele não fez o trabalho sozinho. Sempre foi uma equipe. E essa razão que eu vejo que dentro da liderança de uma igreja local, deve sempre ter uma equipe de pessoas com dons espirituais que vão complementar um ao outro. Se eu ia pastorear uma igreja, eu ia falar que eu quero falar junto com outra pessoa e fazer como equipe. Eles estavam adorando e jejuando, e o chamado, separar, designar esses dois, eles oraram e colocaram as mãos para confirmação. E aparentemente eu gosto dessa foto, assim, eles estão impondo a mão sobre as pessoas. Em outras palavras, nós aprovamos, nós estamos confirmando que o Espírito Santo é que chamou e nós estamos identificando com o seu ministério. Você está me representando lá nessa coisa. Agora, eu quero mostrar uma coisa para você, provavelmente esse slide é o mais importante. Eu vou deixar, se vocês quiserem, tirar uma foto desse slide aqui, porque é um dos mais importantes para entender o resto do livro de Atos. Então, tira uma foto com o telefone, se quiser, ou screenshot, qualquer coisa assim. Essa é uma coisa que eu aprendi, que foi muito importante para mim, para entender o livro de Romanos, ou Atos. Ok, nota, Paulo fez, dependendo do que você pode falar, uma era forçada, umas 3 ou 4 viagens missionárias. A última foi a viagem para Roma. Do livro de Atos, porque você pode ver, se você lê o livro de Timóteo, 1º e 2º Timóteo, e Tito, esses livros foram escritos depois do livro de Atos. O livro de Atos terminou 1 ou 2 anos antes da morte de Paulo, e Paulo tinha viajado, talvez até Espanha, em pregar o evangelho. Mas nota as distâncias que ele fez nas duas coisas assim. Na primeira viagem era só 2.000 quilômetros. Eles não entraram muito no território dos gentios. A segunda viagem missionária era mais longa, que ele foi espalhando. E o terceiro era um pouco menos, mas é uma igreja longa. Mas a coisa interessante para mim, eu olhei, a gente não sabe, porque eles não usaram o calendário como nós temos hoje, mas você pode ver que a primeira viagem foi entre um ano e meio e 2 anos. A segunda viagem missionária era entre 2 igrejas e meio, 2 anos e meio até 3 anos. 3 anos e meio até 4 anos na terceira viagem, e ele passou 2 anos na Roma, na viagem dele lá. Nota o número de igrejas plantadas, e a gente não sabe tudo, né? A Bíblia não contou todas as coisas, então a gente não sabe se houve mais igrejas. Por exemplo, eu coloquei 2 igrejas em Chipre, mas eu não tenho certeza quantas, porque a Bíblia fala que eles visitaram muitas sinagogas. A gente acha que no começo lá, na Siloé, alguma coisa, o nome, e também o Pafos. Daí ele plantou a igreja de Icônio, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe.
Então, eu conto pelo menos 6 igrejas que ele plantou, pode ser que foi mais. Ele escreveu uma epístola, e em realidade foi depois, foi o livro de Gálatas. E você pode ver que eu estava escutando um homem falou direitinho no rádio outro dia, que ele estava chateado, ele estava com raiva quando ele escreveu aquele livro, porque ele estava tão frustrado com os judaizantes chegando lá. E a gente vai ver isso em capítulo logo em capítulo 15. Mas você pode ver que capítulo 13 e 14 basicamente a primeira viagem missionária. Aí, segunda viagem missionária, a primeira viagem, você pode ver que pregar o evangelho era muito voltado para a evangelização. Mas eu creio que Paulo, depois de voltar e receber notícias das pessoas do Gálatas, ele ficou tão frustrado e ele decidiu que a segunda viagem eu vou passar mais tempo, eu vou investir nas pessoas mais, eu vou fazer discípulos e não somente convertidos. E capítulo 3, da terceira viagem missionária, era capítulo 18 a 21, você pode ver que ele só enfatizou que ele fundou uma igreja, mas ele escreveu 3 epístolas, ele escreveu 1º e 2º Coríntios e Romanos, e lá ele estava investindo muito em líderes, porque esse é onde ele fez a viagem, a escola de Tirano, e você pode ver que no último ele estava lá preso, ele escreveu 4 epístolas, e muitas pessoas, então eu falei com um pastor amigo meu, olha, como está indo para você? Eu acho que você está ansioso para retornar para o campo missionário. Eu falei, sou, mas eu estou contente. Eu quero ser contente em qualquer lugar que Deus me coloca, e eu estou satisfeito onde eu estou agora. E Paulo, ele estava tão satisfeito quando ele estava em qualquer uma dessas viagens do que o outro. Ele estava satisfeito com sua vida. Então, alguém tem uma pergunta sobre isso? Porque eu nunca vi qualquer um fazer uma tabela assim. E foi muito, muito importante para o meu entendimento de livro de Atos, para ver essa coisa aqui. Pastor Bruce, boa noite. Boa noite, Marcos. Pastor, estou prestando atenção aqui na tabela, dá para perceber que igrejas implantadas, só Roma, né, que não teve. Qual a explicação assim, que o senhor pode dar com relação a isso, já que ele passou 2 anos lá? Não, a questão é que, se você olha no terceira viagem missionária, ele fundou a igreja lá em Éfeso. E que ele fez, ele reconheceu para alcançar a região, melhor estratégia de treinar líderes. Se você lê o livro de Colossenses, você pode ver que Paulo nunca visitou aquela cidade, mas um dos discípulos dele fundou essas igrejas, e nós cremos que o resultado do livro de o resultado do escola de Tirano é que Paulo treinou missionários que eles fundaram as 7 igrejas de Apocalipse e também de Colosse, e a gente nem sabe quanto mais. Então, diretamente ele só fundou uma igreja, mas indiretamente ele fundou muitas igrejas. Então, vocês que conhecem a história, por favor, não estou me comparando com o apóstolo Paulo de jeito nenhum, mas eu lembro quando a gente, no Brasil, eu ajudei a fundar uma igreja. Não, eu fundei uma igreja. Eu estava mais responsável para a igreja que fundei. Mas depois disso, eu comecei a investir em pessoas. E eu comecei a investir no Nonato, no Soares, e Antônio, e várias outras pessoas que são fundadores de igrejas. Então, meu investimento neles é melhor do que eu fazendo. Paulo reconheceu, eu implantando a igreja é limitado, mas se eu treino as pessoas para ensinar, para começar a igreja, eu vou ser muito mais eficaz. Então, normalmente, eu espero que você entenda o que eu estou falando. Se você não entende, eu vou explicar. Foi uma boa pergunta, Marcos.
eu apresentei alguma coisa equivalente, que eu fiz uma coisa que é bem diferente, mas mesmo princípio do propósito da vida para a África. E um dos africanos falou isso para mim. Ele falou: Bruce, nós usamos as 4 leis espirituais, evangelismo explosivo. A gente pega muitos convertidos, e eles se batizam, a gente forma a igreja, mas depois de um ano a igreja não existe mais. E aí falou: agora eu sei por quê. Porque a gente só fez evangelismo assim e não fez discipulado, não investimos, não levamos as pessoas a entender o evangelho, e a gente coloca um alicerce podre nas pessoas, e essa é a razão que as igrejas não existem mais. Então, em outras palavras, pessoas tomaram decisões, mas não se converteram. Mas quando Paulo investiu uma igreja em Éfeso, olha o impacto daquela igreja, porque aquela igreja plantou outras. Então, qual é mais sábio? De fazer muitas igrejas, correr, fazer um monte de convertidos, ou investir nas pessoas que vão multiplicar? Essa tabela mostra isso para mim. Olha, cada vez que ele escreveu as epístolas com mais cuidado, com mais importância, cada um, e ele plantou menos e menos igrejas, mas o impacto da vida de Paulo foi mais e mais. Esse é muito importante, gente. Então, por favor, se você tem uma pergunta... Sim. Olhando assim as durações da viagem de Paulo, olhando assim o tempo, né? Mais ou menos são 10, 11 anos. Lendo em Atos, se não me lembro mal, são um atrás da outra a viagem, né? Não, houve um pouco tempo entre você não vê muito, você vê um pouco tempo entre primeiro e segundo, porque primeiro e segundo, porque você pode ver capítulo 15 entre primeira e tá vendo, se você vê a coisa que do fim do capítulo 14, todo o capítulo 15 estava gasto lá em Antioquia, quando dando relatório sobre o que eles fizeram, e o Concílio de Jerusalém. Então, essa foi uma preparação muito importante. Então, houve talvez um ano entre primeiro e segundo, mas parece que entre segundo e terceiro é muito rápido a distância entre as duas viagens. Então, a obra de Paulo durou quanto tempo, mais ou menos? Deixa eu ver. 67. Eu imagino foi, dependendo como você olha nisso, porque ele passou primeiro 14 anos depois da sua conversão, entendendo o evangelho. Então, 14, 16. Deixa eu dar uma olhada em alguma coisa aqui. Eu posso dar uma resposta depois. Claro. Não estou pensando bem aqui agora Deixa eu ver aqui. Eu tenho que escrever. Também, né? No dia de Pentecoste, que estavam também aqueles romanos, não? Que assistiram aquilo que estava acontecendo. É aquilo que falou o irmão Marcos, né? Também, Marcos, que falou que em Roma, Paulo não plantou igreja, mas passaram 15, 20 anos do dia de Pentecoste até a viagem de Paulo. Em todo esse tempo, surgiram, né, algumas igrejas que não foi plantada por Paulo, mas existiam já comunidade com todos os problemas, porque a letra de Romano nos ensina, né, que estava esse problema entre os judeus e os gentios. Mas algo já surgiu, né? Eu vou falar isso que há mais ou menos 20 anos. Mas a coisa que vocês sabem, uma coisa interessante, olha o versículo, eu vou mostrar isso de uma maneira mais visível aqui, mas olha aqui, na terceira viagem missionária, esse foi quando ele escreveu o livro de Romanos. E, espera aí, estou falando certo? Eu acho que é. Ele escreveu Romanos aqui.
E Romanos foi muito importante porque a igreja não teve um apóstolo para fundar. E o livro de Romanos é tão importante porque Paulo até tinha falado, eu vou colocar dessa maneira, vocês que estão estudando o material que nós temos, Alicerce Firme, caminhando com Cristo e agora frutificando com Cristo, essas coisas assim, eu estou ainda aprendendo dicas que levam a pessoa para mais maturidade. E Paulo, até esse ponto, ele chegou a um ponto de falar, ok, eu vou colocar no papel das coisas que para amadurecer uma igreja, porque Roma é muito importante e eles não têm instrução boa. Então, vou mandar o livro de Romanos, que para mim é tipo alicerce firme e caminhando com Cristo para as pessoas. Esse é basicamente o que o livro de Romanos é. É para amadurecer as pessoas para a igreja. Então, ele não fundou a igreja lá. Como você falou, do dia do Pentecostes, houve pessoas de Roma lá. E muita gente, você pode ver que Paulo saudou 20 e pouco pessoas do fim do livro, que eram discípulos dele de outros lugares que chegaram no Roma. Eu comparo isso com seu Bill. Seu Bill nunca trabalhou em Belém, nunca quis trabalhar em Belém, mas você vai para as igrejas dos irmãos em Belém, você vê pessoas que são fruto do ministério do seu Bill ainda. Por causa do fato que ele investiu na vida das pessoas e eles mudaram do interior para Belém. Então, a mesma coisa aconteceu com Paulo. As pessoas que se converteram através do ministério de Paulo em diferentes regiões, eventualmente chegaram lá. Agora, deixe-me continuar aqui e vai ficar mais coisas. Esse é o resumo do resto do livro de Atos. Talvez eu volte aqui toda hora para você lembrar desses princípios. Essa foi a primeira viagem missionária. Eu vou descrever aqui. Você pode ver o cetro aqui que eu estou colocando aqui. Dá para ver? Essa é a Antioquia. Nota, Jerusalém está para o sul aqui. Lá para o sul. E esse é 400, 500 quilômetros, mais ou menos, para Antioquia aqui. Não era uma distância curta. E isso onde a primeira parte do evangelho foi proclamado para os gentios. Agora, a primeira parte, a primeira viagem é de Chipre, que é uma ilha que não é muito distante de Antioquia. Eles desceram aqui, pegaram o barco, e Salamina é talvez a cidade de Barnabé. Então, eu li hoje, eu nunca tinha pensado, mas talvez seja correto, o que aconteceu é que a intenção para a primeira viagem missionária era só alcançar Chipre, mas em Pafos eles conheceram o procônsul, Paulo Sérgio, o Sérgio Paulo, não me lembro, mas Sérgio Paulo. E ele teve algum conhecimento das pessoas ou ligação com a Antioquia de Pisídia. Então, o que aconteceu é que Paulo e Barnabé foram até Perge, e o que aconteceu lá é que o João Marcos, a gente vai falar sobre isso no momento, ele abandonou e ele voltou para Antioquia. E Paulo foi aqui com Barnabé, foi para Antioquia, e a gente tem uma pregação que a gente vai estudar lá, que mostra o tipo de pregação que Paulo deu na sinagoga. Icônio, ele fez um monte de milagres lá. Listra, eles pensaram que era Deus um momento e pedrejaram ele outra. Fez muitos contatos em Derbe, daí ele voltou pelo mesmo caminho. E voltou lá para Antioquia. Essa foi a primeira viagem missionária. Nota, essa região aqui, de Derbe, Listra e Icônio, era parte do que era chamado Galácia. Então, quando ele escreveu, depois de voltar dessa viagem, ele escreveu o livro para as pessoas da Galácia. Eu não acredito que vocês estão voltando para a lei. Eu tentei formar Cristo. Como é que isso aconteceu com vocês que eles abandonaram a graça de Deus? Ok? Daí, a segunda viagem missionária. Paulo começou você lembra que ele começou aqui em Jerusalém, porque ele falou com Barnabé e eles discordaram. Barnabé voltou para essas coisas, Paulo
E Paulo e Barnabé dividiram um campo missionário, falaram, você é de Chipre, você volta para lá, eu volto para as outras igrejas. Eles discordaram sobre João Marcos, vai falar sobre isso. Aí ele foi para Antioquia, Tarso. Agora, como é que essa igreja começou em Tarso? Eu creio que Paulo fundou essa igreja antes de ir lá para Antioquia. E essa vez ele foi para pé e ele voltou para visitar as igrejas que tinha fundado na primeira viagem missionária. E você vê que esta vez é o contrário, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia de Pisídia. E nesse ponto, Paulo chegou lá e começou a falar, acho que eu vou pregar. Paulo falou, acho que eu vou para norte, pregar nessa região aqui. O Espírito Santo falou, não vai lá. Eu acho que eu vou descer aqui para Éfeso. O Espírito Santo falou, não é hora ainda. Vai continuar. Então, Paulo foi e chegou a Troade. E foi interessante, Troade, que ele teve um sonho, viu um homem lá chamando, vem, da Macedônia. Macedônia é aqui. E Macedônia inclui três lugares. E Paulo escolheu esses lugares porque é um estratégico. Interessante, Filipos não teve muitos judeus, talvez seja a primeira cidade que não teve judeus suficiente para ter uma sinagoga. Você lembra que ele foi lançado na prisão e estava lá com Silas, prisioneiro lá. Aí eles saíram daquela cidade. Paulo fala, a gente não tinha tempo suficiente lá. Queria mais tempo lá. Aí eles foram para, eu não sei porque tem Anfípolis aqui, onde ele fundou a igreja, foi Tessalônica. E logo, depois de 5 sábados lá, ele foi, não tinha tempo. Paulo falou, de novo? Eu queria mais tempo lá. Aí ele foi para Bereia, e quando ele estava em Bereia, de novo, mesma coisa aconteceu, então ele foi para Atenas. E você vê em Atos 17, tem a pregação em Atenas, e ele não gastou muito tempo lá, porque não deu muito certo lá em Atenas. Cada lugar ele foi perseguido aqui. Aí ele foi para Corinto. Finalmente, Paulo podia gastar o tempo que ele queria. Mas ele ficou preocupado. E essas outras igrejas? A gente começou, mas como estão? Então, ele escreveu o 1º e 2º Tessalonicenses lá e mandou para essas pessoas lá quando ele estava aqui em Corinto. 2 anos atrás, eu fui para Corinto. Foi muito legal de andar pela aquela cidade lá. E foi muito legal que eu comecei a compartilhar a Bíblia com uma mulher de Austrália lá. Ela falava inglês, eu estava explicando todos os significados. Ela falou, não sabia, eu vou voltar para minha casa, ler minha Bíblia, né? Eu mostrei interesse nas coisas lá. E eu fiquei pensando depois, puxa, eu tive o privilégio de declarar a palavra de Deus aqui onde Paulo estava, né? Ele estava nessa cidade, foi muito joia. Mas daí ele foi para Éfeso, mas essa viagem para Éfeso, ele não fundou uma igreja lá. Ele deixou Aquila e Priscila preparar o caminho lá para ele chegar e fundar a igreja depois. Aí do Éfeso, ele foi lá para Jerusalém e rapidamente ele foi para a terceira viagem missionária. E terceira viagem é muito como o primeiro. Você lembra que ele começou em Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Pisídia, Antioquia de Pisídia. Mas esta vez ele foi diretamente para Éfeso. E ele ficou um bom tempo lá. Você sabe que ele ficou lá um tempo ele fundou a escola e as igrejas de Apocalipse, Pergue, qual é o nome das cidades lá que você tem? Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sim, muito bom, obrigado. Minha mente não estava funcionando bem essa coisa aqui. Mas está vendo, só um pouco para norte era Esmirna,
Pérgamo, talvez ele fundou essas coisas. Troade eventualmente teve uma igreja também, mas ele foi fundando as igrejas, mas talvez fossem igrejas fundadas pelos discípulos. Filadélfia, Esmirna, esses lugares aqui, Pérgamo, e ele voltou para visitar essas igrejas de novo, Filipos, Tessalônica, Bereia, desceu para Corinto, ele ficou um tempo lá, e quando ele estava lá, ele mandou uma carta para Roma, e quando ele estava em Éfeso, ele mandou 2 cartas para Corintos. Então, você pode ver que ele fez pelo menos 3 livros da Bíblia aqui. E daí, ele sabia que, você lembra toda aquela coisa de Atos, quando ele foi para Mileto, porque ele não queria passar tempo. Você lembra que aquele cara dormiu e na janela caiu. Então, ele foi lá para Jerusalém. Ele foi preso, levado para Cesareia, e, de novo, aí essa viagem para Roma. Ele fez um barco aqui e demorou um pouco mais do que ele esperava. E daí o vento pegou eles e levou ele para Malta. E ele foi lá até Roma, porque essas coisas são mencionadas lá no livro de Romanos. Então, esses são os lugares importantes que ele fez durante essa viagem. Então, esse é o resumo. Agora, depois do livro de Roma, a Bíblia fala que em Atos, ele foi lá livre por 2 anos. Era obrigatório para alguém de Jerusalém chegar lá para denunciar Paulo. Mas ninguém chegou. Então, depois de 2 anos, eles falam, está livre. Que a gente sabe que ele fez, ele voltou e deixou Tito no Creta, e ele foi lá e deixou Timóteo lá em Éfeso, por aqui, e aí ele visitou Macedônia. Aí provavelmente ele chegou aqui, chegou para a Itália, pegou uma oferta dos romanos, ele foi até Espanha. Aí a gente crê que era na Troade, pela maneira que ele fala em 2 Timóteo, que ele estava em Troade, aqui, quando ele foi preso. Ele foi levado para Roma, escreveu 2 Timóteo e foi decapitado em Roma, mais ou menos no ano 67. Não sei se esse é bom para você, mas o que eu faço quando eu estou estudando o Novo Testamento, os livros de Atos, as igrejas, os epístolas de Paulo, eu acho que o conhecimento dessa coisa nos dá um entendimento maior de todas as epístolas de Paulo. Então, esse foi um resumo, espero que foi bom para você, mas o resto de Atos fala sobre essas coisas. Eu acho que tudo que eu falei está certo. Talvez sim. Qual é o relato que a gente pode ter biblicamente com relação a João Marcos quando ele decidiu não ir adiante, né, com Paulo? Ainda não estava no coração de Marcos ainda a respeito da questão dessas viagens. Eu queria entender um pouco. Ok. Eu vou adiantar uma slide. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer mesmo assim. Por que João Marcos abandonou a equipe? Esse que você quer perguntar, né? Certo? Sim. Ok. Por que ele abandonou? A Bíblia não fala. Então, a gente só pode especular algumas ideias. Número 1, Barnabé era o primo dele. E algumas pessoas, e como eu falei, esse é só teoria, né? Porque a Bíblia não fala. Quero enfatizar isso. Algumas pessoas falam que ele não gostou que seu primo não era o líder mais da equipe. Você lembra que ele foi provavelmente lá por causa do Saulo e Barnabé, e eu vou ver se é o anterior aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu queria mostrar uma coisa para você que é relacionada com isso.
olha esse gráfico aqui. Eu acho que eu não coloquei na apostila, mas você pode ver, capítulo 13, era Barnabé e Saulo. A partir do versículo 7 de Atos 13, ele não usou a palavra Saulo mais, ele usou a palavra em latim, que é Paulo. Você lembra que Paulo Sérgio, Sérgio Paulo, me fala, Ben, era Sérgio Paulo Sérgio, não me lembro. Sérgio Paulo. Ok. É que talvez ele pegasse lá quando estava falando com ele, mas Saulo era um nome bem judaico, e para alcançar os romanos, eu creio que ele mudou o nome dele por Paulo nesse momento. Mas nota, Barnabé e Saulo, em só 2 versículos aqui. Barnabé, o nome dele estava primeiro. Aí Paulo e seus companheiros, em versículo 13, que ele começou a falar isso, Paulo e Barnabé, nota quem é o nome primeiro? É Paulo. Então, você pode ver que, a partir de todo esse tempo aqui, quem é que era a pessoa que destacou mais era o próprio Paulo. E olha quantos versículos que fala Paulo e Barnabé. Barnabé e Paulo foi usado depois, capítulo 14 e 15, mas eu creio que esse foi relacionado com a viagem para Roma. Então, as pessoas lá em Roma conheceram ele, então por isso o nome de Barnabé apareceu primeiro, porque ele era melhor conhecido entre os irmãos lá em Jerusalém, não Roma, mas em Jerusalém. Então, quando Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, para o concílio, eles naturalmente mencionaram o nome dele primeiro. Então, voltando da questão que você me perguntou, estou dando uma grande explicação, porque vou adiantar tempo depois. Ok, ele não gostou que seu primo era o líder que não era o líder da equipe. Você viu que foi uma luta para Pedro aceitar os gentios assim. E algumas pessoas falam que ele estava fazendo essas coisas entre os gentios e ele não aguentou. Ele não gostou disso. Alguns falam que era mais difícil que ele imaginava. Ele ficou com saudades da casa, sua igreja, e ele abandonou. Algumas pessoas falam que talvez ele não tivesse falado para Pedro e por Paulo e Barnabé, ele simplesmente foi embora. Então, isso causou problema entre qualquer motivo. E algumas pessoas falam que era a mudança de plano, porque algumas pessoas falam que talvez fosse a intenção de Paulo e Barnabé só ir para Chipre e voltar. Mas quando Sérgio Paulo se converteu, eles foram foi para a Ásia lá e começar a entrar mais profundo dentro do território dos gentios. E esse mudança de planos não agradou João Marcos. Então, você pode escolher a razão aqui. Pode ser foi uma combinação, mas Paulo não gostou que ele abandonou. Alguém tem pergunta a mais? O Bené. A minha pergunta é porque lá em Atos 13, né, tá o Profetas e Mestres, aí tá o Barnabé no começo e o Saulo por último, né? Sim. O que dá a entender que é o profeta e o mestre aqui, né? O Barnabé profeta e o Saulo mestre. Aí depois muda a ordem dos nomes, né? Daí o Saulo, que era mestre, né? Ele fica na frente, mas lá em Atos 14, 12, fala que a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Aí, no meu entender, o profeta devia ser o que falava mais, né? Pregando, e o mestre já depois ia assim ajudar o que o profeta fez, né? Assim de convertir, digamos assim.
Só que aqui diz que o Saulo, como mestre, era o que falava mais, né? Porque quando eles começavam lá o ministério deles lá nas cidades. Mas tem alguma explicação aí sobre isso aí, assim, mais ou menos? Eu não sei se o senhor entendeu minha pergunta aí. Primeira coisa que não necessário, ok, tá, eu coloquei aqui, você sabe quem são essas pessoas? Não sei. Mercúrio e Jovem. Você falou. O Mercúrio e o Júpiter e o Mercúrio. Sim. Hermes é outro nome, os Zeus. Interessante, sua Bíblia fala isso, porque o nome, dependendo se você usa latim, da mitologia latim ou grega, mas Zeus ou Júpiter, ele é o tipo chefão dos deuses lá. Ele era o mais importante. Então, mas Mercúrio era o mensageiro, tá vendo que aquele outro no lado direito, ele tem asas no chapéu dele, e ele tem os sapatos dele tem asas também. Então, esse é os dois deuses lá. Mas, nesse caso, ele chamou Paulo como Mercúrio porque ele falava mais. Esse não necessariamente fala sobre que um era profeta, o outro é mestre. O mestre pode falar bastante também. E por algum motivo, nessa equipe, eu creio que era escolha de Deus, porque Deus chamou Paulo para trabalhar com os gentios. Ele teve um ministério muito especial para Paulo, e ele era mensageiro. E a razão que eles deram esses nomes para os dois é uma história interessante, que eu vou deixar a história porque esses dois eram importantes deuses gregos para essa região lá, mas foi muito interessante. Mas sendo profeta não significa que você vai falar menos do que o outro ou mais do que o outro. Ok, obrigado. Ok. Brúcio, aqui, o José aqui de Marituba. A minha pergunta era justamente sobre essa questão aí da mudança aí de Paulo, de Barnabé e Paulo. Eu fiquei pensando, mas já foi respondido, mas eu fiquei pensando que a alteração depois para Paulo ficar na frente de Barnabé seria porque, tipo, ele passou o bastão e serviu de respaldo antes no ministério lá da primeira viagem. Foi isso também? Eu queria que tu comentasse um pouquinho a mais. Tem várias coisas que a gente pode comentar sobre isso. Interessante, eu vi que a palavra Paulo significa em latim. É interessante que a palavra Paulo significa o menor. Então, por exemplo, você tem duas, vamos supor que a gente tem uma turma aqui. Você tem João, e o outro que é um pouco menor, você vai falar que ele é Joãozinho. Então esse aspecto que Sérgio Paulo, pode ser que houve dois homens que se chamam Sérgio, e o menor, menor em tamanho, foi Paulo. Então eles chamaram de Sérgio Paulo. Como a gente ia falar em português, Serginho, né? Sérgio Paulo poderia ser traduzido Serginho. E talvez fosse isso que Paulo que assumiu assim, com sua humildade, mas Barnabé foi muito mais humilde porque ele deixou Paulo tomar a frente da coisa assim, porque ele reconheceu que Deus tinha chamado ele para isso. Então, para mim, essa é a melhor maneira de discipular e mentorear uma pessoa, quando você pega uma pessoa e seu desejo é que aquela pessoa que você vai discipular vai fazer mais e vai ter mais sucesso que você. Então, a ideia que, pensa nisso, um bom pastor vai estar trabalhando para o sucesso do ministério dos outros e não puxando os outros para trabalhar para seu sucesso, mas deve trabalhar para o sucesso dos outros. E isso mostra como, se você já viu como a gente faz assim, você tem Barnabé, Barnabé e Paulo. Daí você tem Barnabé e Paulo como iguais. Aí você tem Paulo e Barnabé. E daí
Paulo e Barnabé. E finalmente é só Paulo. Então isso mostra humildade de treinamento das outras pessoas. Você pode ver que esse é o modelo que devemos usar. Obrigado. E também tem uma frase que é conhecida que fala que sucesso sem sucessor é um fracasso, né? Sim. Então, é verdade que, olha, pensa nisso, se o meu desejo é que pessoas tomem minha posição. Eu, basicamente, eu estava falando sobre uma pessoa estava me pedindo hoje, não hoje, mas algum tempo atrás, sobre a possibilidade. Eu vou colocar assim, eu lembro que em Uberlândia, quando eu cheguei lá, houve um tempo que pessoas pediram para mim assumir o pastorado de uma igreja. E eu falei, olha, eu sou missionário, eu sou só temporário, eu vou preparar outra pessoa. Então, esse foi sempre meu desejo como missionário, é de trabalhar para o sucesso dos outros, de ter um sucessor. Esse deve ser nosso alvo, porque a cada um de nós, se Jesus não voltar logo, a gente vai morrer. Então, o que vai valer é o investimento que a gente faz em outras pessoas. E Paulo reconheceu isso. Essa razão, no terceiro viagem missionário, ele trabalhou com pessoas que estavam plantando igrejas. Ele fez a escola de tiranos, porque ele reconheceu que ele tinha que preparar pessoas que iam tomar lugar dele. É sobre Atos 1:8, né, que eu olho, assim, que existe uma geografia para assim, eu estou imaginando que existe uma geografia para a gente evangelizar, ser testemunha, né, de Deus. E eu vejo que ele fala lá, né, em regiões. E a gente indo mesmo no entorno da igreja, por exemplo, aqui com o pastor Bernardo, a gente vê que realmente existe uma carência muito grande de Deus, né, das pessoas do evangelismo. E eu penso que essa questão de missionário, eu penso que deveria seguir uma ordem, até certo ponto, que lógica, né? Às vezes a gente... Eu não digo que o campo missionário é algo errado, é totalmente certo. Mas, às vezes, a gente é um pouco ilógico, né? A gente quer evangelizar no bairro, mas a gente não evangeliza nem dentro da família da gente, dos nossos irmãos, nossos pais. E, às vezes, a gente quer ir para uma outra cidade, fundar uma igreja, e a gente ainda não conseguiu nem florescer onde a gente está, e fortalecer e fundar igrejas próximas onde a gente está, para preparar para ir e fazer o campo missionário, né? Eu vi um pouco dessa questão aí na igreja primitiva, mas eu não sei toda a história, né? Mas eu imagino a coisa nesse sentido, né? Dessa forma, né? Pois é, a gente não tem garantia que a gente vai alcançar a nossa família e todo mundo perto, mas tem que começar aqui agora, né? Eu e Lisa assistimos no YouTube uma história de uma missionária, ela até falou isso. Como é que eu vou para outro lugar se eu não estou pregando o evangelho onde eu estou? Mas isso não é uma desculpa de não pensar nos campos missionários, mas eu quero ler um versículo para vocês que a gente vai ver no fim do capítulo 13. Puxa, eu não avancei nada hoje, né, nessas coisas. Mas olha, alguém citou esse versículo, mas eu queria que desse uma olhada. Eu vou rapidinho aqui. Que Paulo... vou começar com esse aqui. A primeira viagem missionária, eu vou dar um resumo hoje, eu quero pegar pelo menos até o fim do 13, mas você lembra que começou em Síria, Síria é região, e essa é a razão que nós chamamos Antioquia de Síria. Por que Antioquia? Porque houve uma Antioquia que era o nome de um rei grego, e é interessante, quando os reis iam conquistar um território, eles iam botar seu nome.
E essa razão que tem várias cidades no mundo, que é Cesareia, Antioquia, esses lugares, mas esse foi a igreja que foi enviou. Essa igreja era feita de gentios, e os gentios estavam muito animados sobre o que Deus estava fazendo, então não foi o problema de enviar Paulo. Então, ele falou que eles desceu para Seleucia, que é porto de Antioquia. Era alguns 50, 60 quilômetros lá, que eles podiam entrar para lá. Eles foram para Chipre, que é a terra de Barnabé. Foi muitos judeus desse lugar. Eles falaram que Salamina teve muitas sinagogas. Isso indica que o primeiro campo missionário que eles escolheram era perto e não estava muito longe da cultura. Então, seria mais fácil para Barnabé e Paulo começar com pessoas que falavam a mesma língua, que podia até teve a mesma cultura, estava um fundo judaico lá. E eles foram para Pafos, que era 150 quilômetros, e nós não sabemos quantos lugares eles fundaram igrejas para lá, mas eles atravessaram as coisas. E Pafos era a história de Elimas e o procônsul. Então, você pode ver que, não sei se é tão claro aqui, mas essa parte aqui, para a direita, é Síria, e esse é Chipre aqui. Falei semana passada que eu fui para Chipre e estava no mar Mediterrâneo, e esse lugar lá, esse é o farol lá, aquele torre lá, mas aquelas coisas lá são parte das ruínas de Pafos, que era onde Paulo estava, e a gente andou um pouco lá. Pessoas importantes lá, Saulo, a partir do tempo que ele chegou em Pafos, ele começou a usar a palavra latim, que é Paulo, que talvez mostre sua humildade. Sérgio Paulo, a Bíblia fala que é inteligente procônsul. E ele chamou Paulo e Barnabé para chegar lá para pedir uma explicação. Opa! Eu não sei porque eu copiei a coisa, desculpe. O nome Elimas é interessante. A palavra Bar Jesus é o nome o judaico, e literalmente Bar significa filho, e Jesus é o nome em hebraico mesmo de Josué. Então, o nome dele é Elimas. Eles mencionaram que era traduzido assim, significa mágico em árabe, de fato, que ele usou o nome árabe. Então, ele era mágico que trabalhava com essas coisas aqui. E Sérgio Paulo, que, como eu falei, ele era romano, e esse possivelmente era o próprio quarto onde toda essa coisa aconteceu. Você pode ver que tem os tijolos lá ainda, é a sala do procônsul lá daquele lugar. Então, eu gostei que, eu vou ler essa coisa que fala aqui em versículo, quando Paulo estava falando para o cônsul, ele estava contradizendo Paulo. Então, versículo 9 fala fitando os olhos nele, disse, ó filho do diabo. Então, isso mostra sua natureza é mal, cheio de engano. Ele ia enganar as pessoas e com malícia, que fraude que ele ia cometer, inimigo de toda justiça, não cessar de perverter os caminhos do Senhor. Então, ele estava realmente tentando desviar esse Sérgio Paulo, e ele fala, mas eis a mão do Senhor sobre ti, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele névoa e trevas, e andando à roda, procurava guiar-se pela mão, quem guiasse pela mão. Mas a coisa que eu queria chegar é esse versículo aqui. Então, Paulo, esse milagre que impressionou Sérgio Paulo, era isso, que ele deixou ele cego. Mas note isso. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhando com o milagre. Não. Ele maravilhou com quem?
com a doutrina do Senhor. Exatamente. O ensinamento da palavra é chave nessa coisa aqui. O que aconteceu é que Paulo chegou e compartilhou as escrituras, mas isso parece que impressionou o procônsul mais do que o milagre. Ok? Então, de lá, você viu que a partir daquele momento é que Paulo ficou a pessoa mais destacada. E eu creio que foi com toda a alegria de Barnabé para concordar com essa coisa aqui, porque ele era um bom discipulador. Então, por que João Marcos abandonou? Já falei. E o que aconteceu? Em nota, eles falam, foi para a região aqui, é chamado Panfilha. E Perge é o nome da cidade que eles chegaram. A gente acha que Paulo teve malária, mas de qualquer maneira ele falou para as pessoas da Galácia aqui no norte, em Gálatas, ele falou: eu cheguei lá por causa de uma doença. E a gente foi para Panfilha, que o nome do Perge era o lugar onde João Marcos abandonou a equipe, e Galácia era Antioquia de Pisídia. Então, esse era o lugar, você pode ver que era fora do litoral, menos problema com malária. Então, você pode ver as montanhas ao redor do lugar lá, então mais frio. Então, a pregação de Paulo, ele foi chamado, foi interessante. A gente crê que Paulo vestiu como ele vestiu como um fariseu, porque ele era fariseu. Então, quando ele entrou na sinagoga, eles falaram: um fariseu que pode ensinar a gente hoje. Então, ele falou: irmão, se você tem uma palavra, pode falar. Então, ele começou o seu discurso. É interessante, ele falou: homens de Israel, deixa eu ver aqui, eu vou achar o versículo aqui. Então, Paulo se levantou, pediu silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temes a Deus, ouve. A palavra temente a Deus era uma expressão para os gentios que frequentavam a sinagoga, mas não se converteu ao judaísmo. Então, ele começou a saudar essas pessoas. Ele basicamente começou com a história dos judeus. E quando eu olho nessa história que Paulo, eu gostaria de saber, eu não tenho uma opinião de por que ele fez isso, mas ele pulou a história basicamente pulou a história dos patriarcas e entrou muito mais dentro da questão do tempo em Egito. Ele falou, versículo 17, o Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo. Então, talvez fosse só isso. Daí ele foi imediatamente para Egito. Daí contou as histórias dos judeus. Ele mencionou profetas, ele falou dos juízes, Samuel, ele mencionou Saul e Davi. E por que ele mencionou Davi? Porque ele queria chegar e falar que Davi, através da descendência dele, que veio o Salvador Jesus nesse momento. Mas ele não falou nada sobre a vida de Jesus. Ele falou somente sobre João Batista, que indicou ele, que falou: não sou digno de amarrar os sapatos, sandálias dele. E ele falou, basicamente, que o povo não entendeu os profetas. Ele falou que eles não acreditaram, de fato, eles mataram, mas Deus ressuscitou. Você viu que essa é a mesma mensagem que Pedro sempre falou. Vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou. Mas essa vez ele está falando, eles mataram, crucificaram, através de Pilatos, mas Deus ressuscitou Jesus. Mas os profetas, ele mencionou Salmo 2, Isaías 55, Abacuque, Salmo 16. Ele citou vários profetas durante essa pregação, porque eram principalmente judeus que conheceram. Eles mostraram, Paulo enfatizou como Jesus cumpriu as profecias. Essa é a razão que ele mencionou Davi, e essa é a razão que ele falou de João Batista, e essa é a razão que ele citou vários salmos, de fato, 3 profetas que ele falou. Mas nota que ele falou aqui, em versículo 23, ele fala sobre trouxe um Salvador Jesus.
falou, versículo 25, falou sobre João Batista, que profetizou. Ele mencionou Abraão em versículo 26, falou que de 29, como crucificaram ele, aí as profecias, e eu queria, versículo que eu queria, eu acho que eu coloquei aqui. Ele falou de liberdade que não vem da lei, ele deu isso. Ele falou isso, eu esqueci que eu coloquei aqui para vocês. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão dos pecados, perdão, justificação, redenção, por intermédio desse e por meio dele, Jesus, todos os que creem. Nota que ele agora, essa é uma coisa que está enfatizando o evangelho, é justificado de todas as coisas das quais vos não pudesse ser justificados ou liberados pela lei de Moisés. Nota que ele está falando, a lei de Moisés não podia fazer isso, não podia salvar uma pessoa. E esta coisa aqui, quem pregou? Paulo, ele pregou na sinagoga e olha as coisas que fez. Ele mencionou muitas profecias, mas ele não deu testemunho pessoal. Ele falou, eles são testemunhos, mas ele falou, não eu. Ele não mencionou nada da vida de Jesus. Ele não falou, ele não fez nenhum milagre lá. Mas, de novo, morte e ressurreição. Ele mencionou um julgamento no último profecia. Ele falou que você tem que prestar bem atenção. E ele falou de arrependimento e fé durante essa pregação. Então, achei interessante, você conclui de novo que a morte e ressurreição de Jesus são central do evangelho que ele pregou. Aí, só para terminar, eu queria mencionar alguma coisa que aconteceu. Você lembra que eles rogaram e pediram, Paulo, volta e prega a mesma coisa semana que vem. E todo mundo chegou para lá. E ele pregou de novo, os judeus ficaram cheios de inveja lá. Versículo 46 fala, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário que a vós se pregasse, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Por que era importante? Porque os judeus, Paulo sempre procurou uma sinagoga, sempre procurou os judeus, porque Deus tinha preparado os judeus para essa mensagem. Eles eram pessoas completamente preparadas para isso, mas ele falou, era necessário que vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgueis digno de vida eterna, eis que viramos para os gentios. Interessante que você sabe que muitas pessoas fazem esses apelos. Aceita Jesus, dá uma chance para Jesus. E nós, como seres humanos, senta lá como julgando Jesus. Será que Jesus é digno para mim aceitá-lo? Será que eu estou convencido que eu devo fazer isso? É completamente errado isso. Porque Jesus, ele não deixou ele rejeitar Jesus. Ele falou, vocês se dizem indignos de vida eterna. Vocês estão julgando você mesmo. Ele não deixou ele julgar Jesus. Eles falam, você está se condenando porque vocês rejeitam isso. Agora, por quê? Ele falou, versículo 47, porque assim os ordenou o Senhor, falando para os judeus, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para salvação até os confins da terra. Então, ele estava falando, essa razão que a gente vai para os gentios, porque vocês, judeus, tiveram uma tarefa para evangelizar os gentios, mas vocês não estão fazendo isso. E esse que eu gostei desse versículo. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Exatamente. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Ele usou mais que perfeito aqui, que indica que antes de Paulo chegar lá, ele já tinha designado as pessoas para a vida eterna. E nota, porque eles estavam cheios de alegria, o que aconteceu? Divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então,
nota com ousadia que eles tiveram falado, olha como aconteceu aqui. Essa semente que eu dei aqui, os eleitos de Deus, têm sede de sua palavra. Você vai ver que estão atraídos. É a isca que nós devemos usar aqui. E por causa do nosso entusiasmo, nossa alegria, nossa gratidão, a gente compartilhar Cristo de uma maneira que toca na vida dos outros. Agora, causa de crescimento, a morte de Herodes, eu creio isso, a alegria da salvação. Nota que a palavra espalhou para toda aquela região. Eu creio que isso tocou na vida de Paulo. Essa razão que na terceira viagem missionária ele focalizou em Éfeso para deixar a palavra espalhada dessa maneira. Então, isso é uma coisa muito importante de alegria da salvação, como espontaneamente e sem pagamento, sem recursos, a palavra espalhou, simplesmente por causa da alegria de salvação que os gentios receberam nessa pregação de Pedro, ou Paulo, desculpe. Você pode ver que daqui para frente, a partir do capítulo 13, a gente focaliza na pessoa de Paulo. Barnabé vai desaparecer depois desse parte aqui, da primeira viagem.